Doutora Gisele Barreto, tudo bem com a senhora? Está conseguindo me ouvir bem? Agora sim, estou te ouvindo, já estou com a apresentação aqui aberta. O iOS, ele não aceita a plataforma. Sem que era problema o computador nenhum. que eu estava. Doutora Gisele Barreto, conhecida como a Perita Gigi, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que a sua correria, a sua disponibilidade para o evento é muito importante para nós e vai enriquecer os nossos acadêmicos. A palavra está franqueada, viu, professora? Fica à vontade. Gratidão, sempre um prazer compartilhar um pouco, né, do conhecimento já aí desses 10 anos de perícia oficial aqui no Amazonas, e acabamos conhecendo também a realidade de todo o Brasil, que acaba sendo uma realidade só, e ainda mais nesse momento que é fundamental, onde o CPP está prestes, talvez, a ter modificações que venham a prejudicar completamente a investigação justa para qualquer um. Então, quem está aí a parte do que está acontecendo em Brasília, né, os sussurros que talvez venham a se mostrar reais, realmente com a mudança do CPP, a perícia oficial do Brasil perca aí um bom espaço que há lutas gigantescas temos conquistado. O mundo inteiro, a investigação ela é pautada na prova material, e o Brasil, infelizmente, ainda não vive essa realidade. Apesar de leis recentes, como a da cadeia de custódia, que foi um grande avanço, agora estamos prestes aí a um retrocesso. E, por conta disso, né, o tema que me foi proposto, ele é salutar a perícia oficial frente a os diversos tipos de crime, né? Em que a perícia oficial, ela realmente é útil? Quando a gente pensa em perícia, a maioria só pensa em homicídio. Mas não, ela é muito além disso. Para eu fazer a apresentação aqui, é só mostrar na tela? A senhora vai fazer o seguinte procedimento, doutora. A senhora vai ter uma opção share na sua tela, tá vendo aí, logo abaixo? Sim. A senhora clica nela, por gentileza. Certo, eu sou da antiga, tá, gente? Só tenho a cara de novinha. Se preocupe não, aí vai vir. Perfeito. Perfeito. Eu preciso colocar aqui, don't show this tip. Preciso marcar essa caixinha aqui? A senhora pode colocar a janela, tá vendo assim, a opção janela? Depois que a senhora fez o compartilhamento? Sim. Peraí. Pronto. Abriu a sua apresentação? Eu já abri. Isso, peraí. Tela cheia, né? Ou janela? Janela? Janela. Perfeito. Compartilhar, né? Perfeito. Pronto, então vamos lá. Tá, é meio parecidinho com o Zoom. Então, aqui está. Deixa eu... A senhora pode botar no modo da apresentação, por favor? Sim. Então, olhem só. Pronto, professora. Tá? Aqui, para quem não me conhece, o Gigi Barreto é por conta das mídias sociais. Tenho que uns 5 anos, 6 anos que eu me aventurei nas mídias sociais, não pela perícia, mas foi para fugir da perícia, diga-se de passagem, mas me reconectei com a perícia oficial, e é um trabalho que nós temos desenvolvido muito bonito, que é levar, né, a perícia oficial, esse conhecimento que tanto é útil para a população. Então, quanto mais a população souber, mais ela pode cobrar. Essa é a ideia. Como vocês sabem, alunos do direito, mais do que ninguém, não é o perito que vai julgar, não é a autoridade policial. Quem vai julgar é o juiz, ele vai decidir. Ele vai o quê? Decidir a partir das interpretações dos fatos e provas.
Quem vai apresentar esses fatos e provas? A autoridade policial, a partir do seu inquérito. Entretanto, quem coletará esses fatos e provas e redigirá algo de forma a ser entendido, desde os fatos propriamente ditos até uma dinâmica, é o perito criminal, é a perícia oficial. Então, entre as funções do perito estão a coletar as evidências, vestígios, analisá-las, transformando-as em provas. A partir disso, poderá o quê? Concluir se foi ou não um crime e até qualificar o crime. Então, daí, alunos do direito, vocês já percebem a importância do papel do perito criminal na percussão penal. Quando se fala em vestígios, não se fala em depoimentos, não se fala em testemunhos, em provas subjetivas, se fala em prova material, que é pautada em um conhecimento técnico-científico. E se eu falo que existe um conhecimento técnico-científico, ele é um conhecimento que ele vai poder ser replicado, ele poderá ser provado se for contestado. Isso é a perícia oficial. Talvez por isso muitos tenham medo. Talvez por isso que queira se relativizar a prova, se tirar a importância da perícia criminal. Então, na vida de vocês, muitos se depararão, quem for atuar nessas áreas criminais, vão se deparar com a produção de um documento técnico-científico de natureza médico-legal ou criminalístico. Isso porque dentro da perícia oficial, nós temos a medicina legal e temos a criminalística. Nasceu a perícia oficial a partir da medicina legal. Aí nós temos a odontologia legal, a medicina legal propriamente dito, né, o médico legista, e a criminalística, todas as áreas de conhecimento técnico-científico que venha servir para a elucidação de um crime. Mas, Gigi, como assim? Tudo que a área pode vir a ser utilizada? Sim, por quê? O crime, ele evolui, e de uma forma, e aí nós vamos ver os tipos de locais, que são justamente onde o conhecimento científico ele pode ser usado. E aí vem a atuação da perícia oficial em diversas naturezas criminais. E para isso, graças a Deus, o conhecimento ele é inúmero, ilimitado. E aí nós temos aqui, vocês vão se deparar com peritos formados em estatística, em química, em matemática, em física e bioquímica. Eu sou bióloga. Tem os contadores, tem os formados em sistema da informação, engenharias inúmeras. Por exemplo, um incêndio. Quem faz a perícia de um incêndio? Até antes, quando não tinha divisão por setores, qualquer um fazia. Eu mesma já fiz. Meu primeiro incêndio, eu quis sentar e chorar. Mas eu disse, não adianta sentar e chorar, né? Tem que usar a minha inteligência. Eu fiz um curso, uma graduação que me ensinou a ter um olhar científico, então eu preciso aproveitar isso aqui e utilizar nesta cena aqui, e de forma que eu possa pegar todas essas informações que eu vou capturar aqui e usar mais tarde, junto com alguém da área.
Isso aqui é uma sacada. Claro que na CADEPOL nós temos a formação para tudo. O perito ele precisa conhecer um pouco de tudo, tá? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E da forma como o crime, cada vez mais, ele é multidisciplinar, o perito, ele necessita, apesar de ser um conhecimento específico à sua área, ele necessita ter uma visão mais ampla de conhecimentos. Então, na CADEPOL, eu tive o aprendizado de como fazer uma perícia básica em incêndio. Então, eu usei aquele conhecimento básico de forma a capturar tudo que fosse interessante para a dinâmica, descrever a dinâmica posteriormente, junto com alguém que tivesse um olhar mais apurado do que o meu para aquele tipo de perícia. Só para vocês verem aqui, esse aqui é um tipo de locais de crime que nós imaginamos, o perito só vai atuar em cenas de homicídio. Por conta de quê? Por conta que são crimes realmente que chocam, que tem um grande mover midiático, como o do caso Henry. Então, vocês viram do caso Henry quanto conhecimento específico foi necessário para a resolução do caso. Desde o conhecimento médico-legal, formações de lesões, a incompatibilidade das lesões geradas com a história contada, depois na reprodução simulada, todo um conhecimento, inclusive matemático, de vetores, de física. Os peritos da informática. Mas a perícia oficial, ela age muito além dessa perspectiva, tá? Por exemplo, tá aqui. Esses aqui são apenas alguns. Os locais de delito, ele pode ser contra a pessoa, como nós vimos no caso Henry, tá? Contra o patrimônio, dano, furto, contra o meio ambiente. Nós estamos no Brasil, nós temos uma diversidade de ambiente vegetal, uma diversidade vegetal muito alta. A Amazônia, os crimes ambientais que ocorrem, estou aqui na Amazônia, eu atuei no setor de meio ambiente, não para. Não para. E, normalmente, o crime ambiental está junto também com o crime de tráfico. Se aproveita também. Então, assim, há uma infinidade de possibilidades. E aí, se a autoridade policial, a equipe investigativa e a perícia oficial não conversarem, esse meu fone de ouvido está horrível, mas tudo bem. Então, se esses três personagens não conversarem, quem perde? É a sociedade. É justamente a investigação que perde e o crime ganha, que é o que tem acontecendo. Nós somos um dos países com maior índice de quê? De punição? De resolução de crimes? Não. De impunidade. E a impunidade gera a certeza de que nada vai acontecer, então eu posso fazer. E se eu posso fazer, eu vou cada vez mais afunilar o crime de forma a deixá-lo mais coeso. E para afunilá-lo e deixá-lo mais coeso, eu vou ser mais ousado, eu vou usar de inúmeros conhecimentos.
que é o que nós temos visto. E a polícia brasileira não tem acompanhado a evolução do crime. Por quê? Porque insiste em não ser pautada no conhecimento científico. Insiste em deixar a perícia oficial às mínguas. Essa é a realidade. Vocês olham o CSI por aí, todos esses locais aqui são facilmente resolvidos. Isso no CSI Miami, no CSI em Nova York. No Brasil, não. No Brasil, nós temos o quê? Julgamentos acontecendo 5, 6, 7, 10 anos depois. Quantos furtos nunca resolvidos? Agora, em épocas de pandemia, não está aqui, mas tem um crime cibernético. Quantos já não perderam dinheiro ou conhecem alguém que perdeu dinheiro? Nós temos como blindar esse crime, como reduzir esse crime, mostrando o quê? Resultado. Mas, para isso, uma investigação precisa conversar com a perícia oficial e vice-versa, tá? Locais de crime, para a gente, qualquer um desses que eu falei, nós temos alguns conceitos. Tem um conceito mais antigo e tem um mais novo, que é o que eu prefiro, mais novo de 1996, mas ele é bem completo, né? Que é a porção do espaço compreendida num raio que, tendo por origem o ponto no qual é contestado o fato, se estenda de modo a abranger todos os lugares em que aparentemente necessária ou presumivelmente hajam sido praticados pelo criminoso ou criminosos os atos materiais, preliminares ou posteriores à consumação do delito e com estes diretamente relacionados. E esse local do crime tão importante que está lá ainda no CPP, havendo vestígios, eles precisam ser coletados. Primeiro, precisam ser resguardados pela autoridade policial até a chegada do perito. Por quê? Porque esses vestígios, eles poderão responder várias das perguntas do epitômetro de Quintiliano. O que aconteceu? Quem praticou? Quando ocorreu? Por quê? Como? Onde? E com auxílio de quê? Isso porque todo contato ele deixa uma marca. Nós não trabalhamos do nada. Nós somos resguardados por princípios. A nossa ação pericial, ela só ocorre porque estamos pautados em princípios e princípios científicos. Aqui, nessa segunda foto aqui, o que você imaginaria só olhando aqui? Um acidente de carro. Um acidente de uma colisão de um carro com uma moto. Mas não foi isso. Aqui, ó, do lado, que eu não trouxe todo o caso, mas isso aqui é um mesmo caso, tá? Foi um homicídio. O cara da moto veio e executou o motorista do carro. Aí o motorista do carro, na reação, acelerou e atropelou a moto. O autor fugiu. Então, se eu vejo isoladamente, só por uma marca, né, eu posso chegar a um erro. Mas quando eu vejo a cena como um todo,
e todas as marcas deixadas, eu vou construir uma dinâmica. Essa história contada aqui, ela vai corroborar ou não os depoimentos. Muitas das vezes, inclusive, os vestígios encontrados numa cena mudam completamente a hipótese investigativa. Aqui. Esse aqui foi um caso que eu peguei. Normalmente, é muito comum aqui no Amazonas, tá? Eu não sei no restante do Brasil, a execução do tráfico. E como eu era plantonista noturna há 7 anos, era muito comum chegar, a execução do tráfico está ali, no meio da rua, ninguém viu, ninguém sabe, poucos vestígios, porque os caras são muito bons, é só um tiro. Antes de chegar no corpo, eu já achei estranho não ter, desculpa aí o termo, tá? A muvuca de gente. Eu digo, epa, isso aí tá estranho. Porque, infelizmente, no Brasil inteiro, o comum é isso aqui, ó. Tem um morto, tá todo mundo do lado. Ajudar a viver ninguém quer. Mas cuidar da morte dos outros eu nunca vi. Assim é o Brasil. Aqui não tinha ninguém. Eu digo, epa, cadê as fofoqueiras do bairro? Cadê os fofoqueiros do bairro? Aqui tem algo estranho. Eu nem cheguei no corpo para eu ver que a lesão que ele tinha não era nem arma de fogo, era arma branca. Quando eu olhei um rastro de sangue nessa rua aqui, eu digo, opa, esse cara, ele foi desovado aqui. Aí eu fui até o corpo e verifiquei que não tinha poça de sangue, não era arma de fogo. Eu digo, peraí, aqui tem algo, vamos seguir esse rastro de sangue. Chamei a equipe de investigação e fomos. Chegamos a uma casa. E olha que nós andamos aqui, tá? Chegamos a uma casa onde o crime aconteceu. Era uma briga relacionada ao tráfico, sim, mas a dinâmica foi completamente diferente da que se imaginava por padrão de execução do tráfico. Então, vocês viram aqui, ó, uma análise, tá? É outro princípio. E é uma análise que tem que sempre seguir o método científico. Nós interpretamos. É o outro princípio. Tudo isso para quê? Para descrevermos. Esse é um outro princípio que nós somos pautados. Tudo que nós coletamos, nós devemos descrever. Isso, inclusive, é ética. E dentro desse princípio da descrição que inclui a ética, né? A ética está embasada em tudo. Vem aqui o princípio da documentação. Toda amostra deve ser documentada, desde seu nascimento no local de crime até a sua análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel da sua origem. Isso para qualquer tipo de local de crime. Porque aqui eu vou dizer se realmente aquele vestígio é daquela cena, se foi plantado ou não depois, se houve uma ação corruptiva dentro da própria polícia. Nós estamos no Brasil. Infelizmente, isso é muito comum.